Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas informações do Corinthians, informação sobre Cebolinha deixando o Flamengo rumo ao Corinthians, que história é essa? Vamos falar também sobre a partida de hoje contra o Juventude. Comenta aqui nos comentários qual o seu palpite para esse jogo e também deixa aqui abaixo se você aprova ou não a contratação do Cebolinha. Agora, galera, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nandinho, você passou o final de semana cobrindo o Corinthians, né, e a situação política. Teve impeachment no sábado. Quem que é o atual presidente do Corinthians agora? Olha, foi um sábado bem longo, viu, Fred? A votação começou às 9 horas da manhã, foi até 5 da tarde. O resultado da votação do impeachment saiu lá pelas 7h30 da noite. A gente tem aqui o resultado do impeachment primeiro, ó, imagens, torcida protestando lá na frente, pedindo a saída do Augusto Melo. E a gente tem uma tela com o resultado que realmente o Augusto Melo foi confirmado o impeachment dele. Ele foi por uma votação bem expressiva, né? Foram mais de 1.413 votos a 620, estão confirmando. Ele está destituído oficialmente. O Osmar Stabile, ele já estava como presidente interino do clube desde que o Augusto Melo foi afastado, em 26 de maio. Então ele permanece na presidência até agora, quando o Conselho Deliberativo vai fazer uma nova eleição. E aí vai escolher o presidente que vai ficar até o final do mandato do Augusto Melo. A gente tem até uma tela aqui com os próximos passos, para mostrar isso certinho. O Conselho Deliberativo tem 30 dias para convocar essa nova eleição, uma eleição indireta. Isso significa que só os conselheiros do Corinthians é que vão votar e podem também ser candidatos. Aí, como eu falei, né, vai ficar no mandato do Augusto Melo, que é até dezembro de 2026, uma eleição indireta. Essa semana deve ser marcada essa nova eleição para escolher um novo presidente. Boa, Nandinho, muito obrigado. E o Corinthians joga hoje, né? De novo, os jogadores vão ter que deixar de lado toda essa confusão e jogam contra o Juventude. Hoje a gente vai ver essa matéria da Mari Loturco, então se liga aí. O Corinthians elimina o Palmeiras. Vencer um derby cheio de emoção deu aquele moral pro Corinthians. Dá uma confiança muito grande pra gente, uma moral muito grande. O corintiano espera que todo esse moral ajude também no Campeonato Brasileiro. De 18 jogos, são 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Já são 4 rodadas sem vencer. O Corinthians pode encerrar esse jejum hoje à noite, fora de casa contra o Juventude. A gente sabe que a gente conseguiu essa classificação, mas é algo que tem que agora ficar para trás. A gente tem que se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. São apenas 2 vitórias nas últimas 10 rodadas. A última contra o Ceará, há quase um mês. A gente sabe que a gente tá oscilando bastante e a gente precisa de uma constância maior. Para voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão, o Corinthians vai ter que superar alguns resquícios da Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay machucou o músculo da coxa direita durante o clássico e não enfrenta o Juventude. Já Carrilho teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Operou nesse final de semana e não deve jogar mais nessa temporada. O técnico Dorival Júnior tem uma receita para suprir essas ausências e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Fazê-los acreditar que nós podemos chegar, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Boa, Calan, coloca a tabela aqui pra mim, por favor, gente. O Coringão joga hoje, né, contra o Juventude, né? Coloca a tabela aqui. Aí, garoto, olha lá, o Corinthians tá aqui em 13º. Se vencer hoje, dá uma bela de uma respirada, né, Calan? E falta essa consistência que o Ramalho fala, né? O momento é bom porque se você pensa numa Copa do Brasil. Agora, Carrilho é uma peça importante no meio de campo. Memphis, qualidade técnica inquestionável. São 2 peças importantes, né? A novidade é que chegou o Vitinho, um jogador que vai suprir algumas carências dessa equipe, sobretudo a agressividade, né? Um ponta, velocidade pelo lado de campo. É uma notícia boa pro corintiano. Exato, é isso. Já deu todas as notícias até. Realmente tem esses 2 desfalques. Eu não sabia, E o Vitinho chega, não, você foi bem demais, você sempre deita quando você... Estamos de volta com o G4 e tem contratação sim. Você viu que a Leila falou, né? Tem gente que não tem dinheiro aí, tá contratando, não paga, não sei o quê. Corinthians anunciou Vitinho, ele mesmo, aquele que jogou no Flamengo, veio do Botafogo e tal. O atacante assinou o contrato até o fim de 2026, é isso? Isso. E é o novo reforço do Coringão, Vessa. Chegando um reforço aí pro restante da temporada, sobretudo para a Copa do Brasil. É isso. Vitinho, 31 anos, estava no Al Ittifaq, lá da Arábia, e aí foi dispensado ou liberado, enfim, acabou o contrato. Aí estava livre no mercado, o Corinthians, assim como o São Paulo, também não está comprando jogador com direito econômico. Aquela vez o Biel rechaçou, por exemplo,
quando o Sport impediu, mas estava livre, não tem nenhum atacante de lado, veloz, era o único clube da Série A que não tinha um atacante de lado aí. E o Corinthians fez a correria, conseguiu inclusive colocá-lo no bid agora há pouco, porque à noite, 23h59, dá aquele horário, dá o momento do transfer ban que o Santos Laguna acionou o Corinthians. Então deu certo, pôs no bid, está inscrito agora e deve estrear contra o Bahia no final de semana. O transfer ban também já está valendo, não? Não, 23h59. O Corinthians não se e aí tem aquela dúvida, 23h59, aí a FIFA manda um documento, se dependendo do fuso horário da Suíça, isso pode ganhar umas horas aí, enfim, um pouco a mais. A gente colocou 23h59, que era a segunda-feira, é assim que está sendo noticiado. O Corinthians deve se reunir, deve conversar durante o dia com o Santos Laguna de novo. A esperança da diretoria do Corinthians é a confirmação do sábado do impeachment do Augusto Melo, porque quando o Corinthians começou a conversar com o Santos Laguna, de acordo com a diretoria, estava irritado, toda a diretoria do Santos Laguna, inclusive o presidente. Pô, eu ligava aí para cobrar e ninguém me atendia. Pô, o presidente não me respondia. E ele estava muito chateado. E aí o Corinthians tentou passar para os caras, o presidente saiu, sábado tem um referendo, pode confirmar a saída. E aí agora é tudo, a gente vai combinar, a gente faz um novo prazo, a gente vai honrar com o nosso prazo, é uma outra direção. E o Santos Laguna estava ali, não vou aceitar. Só que agora confirmou sábado a saída do Augusto Melo. Os caras acham que hoje, durante o dia, o Santos Laguna, numa última reunião, uma última tentativa, possa, beleza, mudou a direção, vou confiar em vocês, vou dar um voto de confiança e faço o parcelamento, divido em 3 vezes, em 2 vezes, tal, 6 milhões de dólares, que dá mais ou menos aí 34 milhões de reais. Vamos ver se o Santos Laguna vai aceitar ou não. Tem um fuso horário, agora lá no México o dia está quase que começando, são 9h30, 10h30 da manhã, então o dia está começando. A tendência durante a tarde do Brasil, Corinthians e Santos Laguna conversarem para tentar cancelar esse transfer ban, porque aí o Santos Laguna manda uma mensagem lá para a FIFA, cheguei num acordo com o Corinthians, não precisa do transfer ban. E aí o Corinthians honrar o que ele combinou, não se sabe se o Santos Laguna vai aceitar não. Como credor, ele pode falar, não aceito, eu quero meus 6 milhões de dólares à vista, problema de vocês, é um direito que o Santos Laguna agora tem. Mas é isso, o Vitinho então contratado, o segundo jogador da temporada, o Angelero era o primeiro e o Vitinho agora vindo da Arábia. Eu acho um bom reforço, eu acho que é uma boa tentativa. Não tinha ninguém de beirada, vai ser o primeiro que tem de beirada no elenco, de velocidade, assim, porque só tinha Romero que não tem mais velocidade, o Thales que só dribla, não tem velocidade. Então vai ser um cara que pelo menos uma característica diferente. O time joga hoje à noite, obviamente ele não foi para Caxias e aí ele fica à disposição para pegar o Bahia no sábado que vem em casa. Vamos colocar aí, então, o provável Corinthians que encara o Juventude. No Alfredo Jaconi, friaca lá, hein? Nossa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Martinez, Garro, Yuri Alberto, Thales Magno, Romero. O Memphis está machucado, o Carrilho operou. Isso. Aí entrou o Bidon no lugar do Carrilho. E aí a dúvida ali, Thales Magno ou Romero, um dos dois no lugar do Memphis. O restante é o time que eliminou o Palmeiras, todos os titulares. Como jogou quarta até segunda, a gente não imagina que ninguém precisa ser poupado. O calendário do Corinthians sem as Copas Sul-Americanas fica um calendário mais tranquilo, tanto que joga sábado contra o Bahia em casa só depois. Agora, Massa, tudo bem, classificou, Copa do Brasil, bacana, mas não pode dar mole nesse jogo, né? O Juventude está lá embaixo, está estreando técnico, é verdade, e o Corinthians não está nessa situação também tranquilíssima, né, no Brasileiro. Mas aí só um vai ganhar, né? Como diz um amigo meu. Então, tá tudo bem, né? Chegar em 10... Não. Que isso. Uma coisa é Corinthians e Juventude, só um vai ganhar. Óbvio que só um vai ganhar. Não, tô falando o campeonato. Bom, campeonato. Sim. Em tese, o Corinthians teria que fazer um jogo pra sair de lá com os 3 pontos, né? Não é fácil jogar lá também. Também acho que eu tô sendo um pouco exigente demais. Não é fácil jogar em Caxias do Sul. Porém, o Juventude andou perdendo a força, né? Trocou de técnico, então... 3 pontos que viriam de forma maravilhosa, colocariam talvez o Corinthians na outro pé da tabela, né? Mas é o que eu sempre falo, é muito pouco, a campanha é muito ruim no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né? Para um time desse tamanho. Mas é isso, não tem muito o que dizer, sabe? É ruim mesmo. Os Osmar Stabile
É melhor ninguém falar com o pessoal do Santos Laguna que o Osmar Stabile era vice do Augusto Melo, né? Enfim, resta saber como que isso vai terminar, né? Se vai ter eleição, se vai ter oposição ao Stabile, enfim. Recentemente ele viu uma entrevista dele na Rádio Bandeirantes, falou, vocês não tem nada para falar do Nenê do Posto, que está lá de novo. Enfim, cara, difícil, hein? Encontrar quadros lá é difícil. O Corinthians é o 13º, 22 pontos, é uma pontuação bem baixa. Se ganhar, ultrapassa 4 e vai a 9º lugar. Enfim, uma posição só intermediária, mas tem que ganhar para dar essa então, respirada. O problema é não ganhar, né? O problema é perder esse tipo de jogo. Mas tá na fase e deixa para depois, certo, brasileiro? O interesse do Corinthians é no sorteio da Copa do Brasil. Mobilização é recuperar o Memphis, tal, ver qual que é o adversário, o caminho da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians tem um time que não vai propiciar aquele temor do ano passado, que era se encontrar próximo da zona de rebaixamento, não ficou nesse ano nessa situação. Vai tocar o brasileiro e vai tentar o título da temporada na Copa do Brasil com tudo, que meio que se abriu, saiu o Flamengo, saiu o Palmeiras, né? Então o sorteio de amanhã acho que interessa mais do que o jogo de hoje, o corintiano, sinceramente, né? E vai ser muito calcado nessa frente Copa do Brasil a temporada daqui para frente. Agora, Vessa, sábado aconteceu, o que já era mais ou menos esperado, mas enfim, no momento importante para o Corinthians, os sócios votaram pelo impeachment do então presidente Augusto Melo. Quanto tempo depois? Um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio depois ele está fora do Corinthians, foi definitivamente tirado do cargo. Chegou o Augusto Melo com aquela coisa, não, é a renovação, tiramos lá a renovação de transparência do poder, o ares de novidade e tal. Não foi nada disso. Foi um desastre completa a administração dele até ele ficar lá. E nessa está o Corinthians. A pergunta é, e daqui para frente? Bom, virou a página. O Augusto Melo está fora, beleza. E daqui para frente, vai ser o quê? Pois cerca de 2.000 votantes, 2.000 sócios, 70% optaram pelo impeachment, ou seja, a saída definitiva de Augusto Melo depois de 1 ano e meio só. Ou seja, ele não termina nem o mandato dele e ainda termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Então, o que os sócios fizeram para mim sábado foi confirmá-lo como o pior presidente da história do Corinthians, na minha visão. É assim que eu vou vê-lo daqui para frente. Muito pior do que do que os outros que ao menos terminaram os seus mandatos e não terminaram como réu na justiça. Então, neste momento, para mim, o Augusto Melo termina como o pior presidente da história do Corinthians. Pior que essa outra turma final, pior. Do Ilho, essa galera aí? 1 ano e meio, não consegue nem terminar o mandato e termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Eu não consigo ver nada pior do que isso, sinceramente. São acusações graves, né, cara? Não é nenhuma questão de ser réu na justiça por uma coisa pessoal dele, é uma coisa réu na justiça pelo clube. Então, eu não consigo ver nada pior do que isso. A partir de agora, há a possibilidade, claro, de uma conversa, se todo mundo deixasse o ego e a vaidade de lado, para que talvez o Osmar continuasse esse mandato tampão de 1 ano e meio, e aí sim, no final de 26, todo mundo lutasse pela presidência. Se vão deixar o ego e a vaidade de lado, eu duvido, eu acho que no final das contas vai aparecer candidato e teremos daqui 10, 12, 15 dias uma eleição indireta, ou seja, só dentro do Conselho, 300 votantes escolherão um presidente para esse mandato tampão. Claro que o Osmar Stabile será um dos candidatos, deve pintar um ou dois a mais, e aí vamos ver o que acontece, teremos ali de novo essa questão. O Juca falou política. Hoje do Roque Cittadini. A possibilidade do Roque Cittadini ser um desses candidatos para esse 1 ano e meio de mandato tampão. No mundo ideal, no mundo que eu imaginava, que eu preferiria, seria o Osmar terminar esse mandato tampão. Ele está fazendo um feijãozinho com arroz ali bem feito. Daqui a pouco vai errar? Provavelmente vai errar uma coisa ou outra, mas me parece que está fazendo um feijãozinho com arroz bem feito, está pagando o que está conseguindo, tentando adiantar dinheiro, fazendo o que pode para poder pagar essas coisas. Tem esse transfer ban só de 35 milhões para resolver agora em menos de 24 horas. Essa é só mais uma das buchas. Então, me parece que está fazendo um trabalho que eu acho que poderia ser postergado nesse 1 ano e meio. O que eu espero também é que não pare no Augusto Melo. Os sócios mandaram um recado, pegaram o Augusto Melo, só que agora tem muito mais averiguação, muito mais análise. As comissões de ética
fazerem o seu trabalho também, Romeu Tuma Júnior fazer o seu trabalho e, sobretudo, tomara que o Ministério Público siga com essa vontade que ele está de fazer o seu trabalho. Tem muita coisa para olhar, faturas de cartões de crédito, nota fiscal, o Corinthians precisa ser passado a limpo. Então, olhar para as gestões passadas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches, não pode parar no Augusto. Essas coisas... Parece que passou Augusto, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem muita coisa para olhar, tem muita gente para olhar, tem muita coisa para averiguar, muita gestão para olhar com pente fino, comissões de ética, conselhos, sócios e agora o Ministério Público. Tomara que seja só o pontapé inicial de uma enorme limpa que possa acontecer, porque o Corinthians merece, o torcedor merece que isso aconteça daqui para frente. Olha, eu, com todo o respeito ao Antônio Roque Cittadini, que é um corintiano histórico e tal, reconhecido dentro do clube. Mas quando se pede algo novo e o nome que surge é o dele... Aí, né? Não é exatamente o frescor da... Claro. No tempo que o Cittadini participava ativamente da gestão do Corinthians, o futebol era completamente outro. Né? Não estou fazendo juízo de valor, não. Estou falando do nome que surge. Sim. Né? Realmente. Tá aí então. E o Corinthians só joga. Bom, joga hoje e depois só. Sábado com o Bahia. E amanhã tem o sorteio da Copa 10 do Brasil. da manhã. Amanhã, 10 da manhã. Na sede da CBF, e aí pela internet o G4 não tem. A TV vai ter só no YouTube. A gente vai repercutir esse sorteio da Copa do Brasil. Pois fizeram muito bem. Digamos que se fosse um jogo de futebol, teria sido uma goleada, 7-3. Do ponto de vista político, não foi uma goleada quando você pensa que 29% dos sócios que votaram, embora um quórum de 2.000 sócios, o que é ridículo que 2.000 sócios resolvam a vida do Corinthians, o que revela a necessidade imperiosa, e não apenas no Corinthians, de separar o futebol do social e ter um regime diferente no futebol, em que o torcedor possa participar e levar a sua voz. Mas quando você pensa que 1/3 dos que votaram pela permanência de um malfeitor que é réu na justiça por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, você tem um retrato no Brasil, que de certa maneira é a mesma coisa que você vê, né, no eleitorado brasileiro, que tem 1/3 que reza para pneu, que, enfim, faz das palhaçadas que faz e vota exatamente, e vota da maneira que vota. Isto também se reproduziu no Corinthians. Importante, está fora o senhor Augusto Melo, não pode mais ser candidato a coisa nenhuma, provavelmente será expulso. Decisão que tem de ser tomada também em relação àqueles ex-presidentes que o antecederam e que usaram o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais. É absolutamente irrespirável o ar com esta gente dentro do clube. Tem que ser posto, ambos têm que ser postos para fora. E uma notícia, uma informação. Há todo o lobby preparado para que haja permanência do senhor Osmar Stabile em nome da pacificação, está fazendo um trabalho direito. Osmar Stabile era o vice-presidente de Augusto Melo. Osmar Stabile foi quem deu vida a Marcelinho Mariano dentro do Corinthians. Era funcionário dele. Não haverá chapa única. Vai ter oposição a Osmar Stabile na hora da eleição indireta pelo Conselho Deliberativo no Corinthians. Esta coisa que está sendo disseminada por aí, de que tudo indica que haverá uma chapa única, é uma avaliação equivocada de quem está reproduzindo isto. O Corinthians haverá um candidato, pelo menos um candidato, contra Osmar Stabile. Essa é a informação que eu tenho. Temos quem, Juca? Tem ideia, especulações do nome de quem é o candidato que pode concorrer? Muito provavelmente Roque Cittadini. Olha lá, hein?
Agora, o Lavieri, o Corinthians, tudo bem, virou a página aí, Augusto Melo foi embora e tal, mas o resto continua, tá devendo 2 bilhões. Não, mas contratou o Vitinho, tá tudo é isso que eu ia certo falar. já. E aí, tudo bem? Vambora? Vamos até o dia... Até amanhã. Até hoje que tem que pagar... Dia 11, não é? Até hoje tem que pagar o transfer ban lá, senão... Do Santos Laguna. Do Santos Laguna. Então, esse era o meu ponto. Já virou a barba, legal, então, assim, o Augusto Melo foi embora. O Osmar Stabile, ele ainda com apenas uma contratação, ele por enquanto tá no mesmo expediente, como se nada tivesse acontecendo, né? E eu imaginava que ele poderia chegar e falar, não vou contratar, vou diminuir mas não, é a previsão que o Arnaldo disse, né? Passou do Palmeiras. Galera, e olha só quem pode se tornar o novo reforço do Corinthians. O Corinthians tá pegando todo mundo lá do Flamengo. Pegou o Hugo Souza, pegou o Vitinho, pegou o Mateuzinho e agora quer tentar a contratação do Cebolinha. O Cebolinha, que não vem tendo espaço lá no Flamengo, né? Felipe Luiz não descartou ainda, falou que pretende usar ele, mas o Cebolinha tá procurando outro clube. Ele se interessa aí num time que ele vá para ser titular. E acredito que aqui no Corinthians, né, a posição dele é carente no elenco. Eu acho que ele pode ser titular sim da equipe. Inclusive ele já falou, né, que ainda quer jogar em outro clube brasileiro. Ele revelou que deseja atuar pelo Corinthians ainda. Ele que foi revelado, salvo eu, pelo Grêmio. Não, eu só sei que no Grêmio ele foi muito bem, mas eu não sei se ele foi revelado lá, não foi. Foi revelado pelo Fortaleza, aí foi para o São Bernardo, de lá foi para o Fortaleza de novo, aí o Fortaleza vendeu ele em 2014 pelo valor aí de 100 mil euros. E aí ficou lá no Grêmio, né? O Grêmio comprou ele por 100 mil euros, ficou de 2014 até 2020, quando em 2020 o Grêmio vendeu por 20 milhões de euros para o Benfica lá de Portugal. Ficou lá no Benfica 2 anos, 2020 até 2022, quando foi vendido para o Flamengo por 14 milhões de euros. Cara, acho que é uma boa contratação do Cebolinha. A idade dele ainda não é muito alta, deixa eu conferir aqui a idade dele com vocês. Se eu não me engano ele tem 28, 29. Na verdade ele tem 29 anos de idade, fez 29 em março. E pode ser o novo reforço aí do Corinthians. Bora ver aqui os títulos que ele tem na carreira, né? Ganhou 3 Copas do Brasil já. 2 pelo Flamengo, uma pelo Grêmio. Ganhou também uma Copa América, uma Supercopa do Brasil, 3 Campeonato Gaúcho, 2 Libertadores, 2 Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e também foi artilheiro da Copa América. Aquele título contra o Peru na final, ele foi artilheiro com 3 gols. E lembrando, ele é meio campista, não tem nenhuma obrigação de fazer gols e ainda foi o artilheiro, né? O preço dele no momento é 8 milhões de euros. Eu acredito que está desatualizado. Ele deu uma desvalorizada, né? Ficando no banco agora. Não está sendo titular com o Felipe Luiz. Mas quem sabe aqui ele não vira titular, né? O Corinthians precisa de um jogador para essa posição. Contratou recentemente aí o Vitinho. Inclusive já foi anunciado, galera, novo reforço aí do Corinthians. O que vocês acharam, hein? O Corinthians anunciou agora de manhã, nessa segunda-feira. Já saiu a foto dele com o Osmar Stabile e também o Fabinho Soldado. Ele já treinou com o elenco, já foi inscrito, só não vai jogar hoje contra o Juventude porque ele nem viajou, né? Tem que ser relacionado primeiro e ainda não foi. Jogou hoje às 8 horas da noite. Mas ele já vai estar disponível para jogar no sábado que vem, dia 16, contra o Bahia lá na Arena. Eu acho que ele vai dar certo aqui. Muita gente falando que ele tem um pouco de preguiça, mas aqui no Corinthians não pode, né? Se ele fazer isso, a torcida vai pegar no pé e ele não vai querer a torcida pegando no pé dele. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que tem grandes chances dele dar certo aqui no Corinthians. Vamos ver como vai ser, né? Do primeiro jogo já vai dar para ter uma noção se ele vai jogar bem ou não. Eu acho que ele vai dar certo. 31 anos de idade, não é uma idade muito avançada, então é só torcer para ele jogar bem aqui. E quem sabe não conquistar já um título aí pelo Corinthians, né? Que é a Copa do Brasil. Apesar da concorrência boa aí, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro. Eu acredito que o Corinthians tem totais chances de vencer. Basta jogar o que jogou contra o Palmeiras, né? Ganhando 2 jogos, inclusive na casa do rival. Comenta aqui o que você achou de tudo isso, se você gostou da contratação do Vitinho, o que você tá achando aí dessa especulação do Cebolinha e qual o seu palpite para o jogo de hoje à noite contra o Juventude. Minha opinião, jogo muito difícil, 1-0 para o Corinthians, 3 pontos, vitória sofrida e nós dá um pulinho na tabela. Comenta aqui a sua opinião, agora eu fico por aqui, um grande abraço
e até o próximo vídeo, galera.